Ao longo da história, milhões de pessoas marcharam para a guerra. Homens abandonaram suas famílias. Jovens aceitaram enfrentar a morte. Nações inteiras sacrificaram riquezas, liberdade e gerações inteiras em nome de uma causa. Mas existe uma pergunta inquietante que raramente aparece nos livros de história: como convencer milhões de pessoas a aceitar a guerra? Como transformar cidadãos comuns em soldados dispostos a morrer? Como fazer uma população apoiar conflitos que muitas vezes não compreende completamente? A resposta não está apenas na política, nem apenas na economia, nem apenas na estratégia militar. A resposta está na psicologia. Porque antes que uma guerra aconteça nos campos de batalha, ela acontece dentro da mente humana. Ao longo dos séculos, governantes, imperadores e líderes aprenderam a utilizar emoções poderosas: medo, orgulho, raiva, patriotismo, esperança. Essas emoções tornaram-se armas invisíveis, capazes de mobilizar multidões, silenciar dúvidas e transformar conflitos políticos em cruzadas emocionais. Hoje, vamos investigar as estratégias psicológicas que ajudaram a desencadear algumas das maiores guerras da história e descobrir por que esses mecanismos continuam funcionando até os dias atuais. Toda grande guerra começa com uma narrativa, e quase toda narrativa começa com o inimigo. Os líderes antigos compreendiam uma verdade simples: pessoas divididas podem unir-se rapidamente diante de uma ameaça comum. Por isso, ao longo da história, governantes investiram enormes esforços na construção da imagem do adversário. Os persas foram retratados pelos gregos como bárbaros. Os cartagineses tornaram-se monstros aos olhos de Roma. Os inimigos medievais eram frequentemente descritos como agentes do mal. A lógica era simples: quanto mais perigoso parecia o inimigo, mais necessária parecia a guerra. A população deixava de enxergar indivíduos do outro lado, passava a enxergar ameaças. E quando alguém deixa de ser percebido como humano, a violência torna-se mais fácil de justificar. Esse mecanismo psicológico é conhecido atualmente como desumanização. Mas muito antes da psicologia moderna existir, os líderes já o utilizavam intuitivamente. Existe uma emoção mais poderosa que quase todas as outras: o medo. Quando as pessoas sentem medo, tornam-se mais receptivas à autoridade, mais dispostas a aceitar restrições, mais propensas a apoiar medidas extremas. Foi assim durante inúmeras guerras. Antes da Primeira Guerra Mundial, jornais de diversos países amplificavam ameaças externas. Antes da Segunda Guerra Mundial, governos utilizavam discursos alarmistas para mobilizar populações. O mesmo aconteceu em diversos conflitos ao longo da história. A mensagem era sempre semelhante: estamos em perigo. Precisamos agir imediatamente. A sobrevivência está ameaçada. E quando a sobrevivência parece estar em risco, questionamentos diminuem. Resistências desaparecem. A urgência substitui a reflexão. O medo torna-se combustível para a guerra. Poucas forças emocionais são tão poderosas quanto o sentimento de pertencimento. Os líderes compreenderam isso desde a antiguidade. Eles perceberam que pessoas lutam mais facilmente quando acreditam estar defendendo algo maior do que elas próprias. A pátria, a família, a cultura, a religião, a identidade nacional. Durante séculos, bandeiras foram erguidas, hinos foram compostos, discursos emocionantes foram pronunciados. Tudo para fortalecer o vínculo entre indivíduo e nação. Isso não significa que o patriotismo seja falso, mas significa que ele pode ser utilizado estrategicamente. Em momentos de guerra, símbolos nacionais tornam-se ferramentas de mobilização emocional.
Eles despertam orgulho, coragem, lealdade e criam uma sensação poderosa de propósito coletivo. Quando isso acontece, a guerra deixa de parecer apenas um conflito político. Passa a parecer uma missão. A propaganda cria direção. Ela oferece explicações, justificativas, narrativas. Ao longo da história, governantes utilizaram pinturas, esculturas, teatros, discursos públicos, cartazes, jornais e, posteriormente, rádio e cinema. Tudo para moldar percepções. Durante a Primeira Guerra Mundial, cartazes incentivavam jovens a se alistarem. Durante a Segunda Guerra Mundial, campanhas inteiras foram construídas para fortalecer a moral nacional. O objetivo não era apenas informar, era influenciar, era direcionar emoções, era criar consenso. Porque um povo convencido é muito mais poderoso do que um povo apenas obediente. Outro elemento recorrente nas grandes guerras é a construção do herói. Os líderes frequentemente apresentam a si mesmos ou aos seus comandantes como figuras extraordinárias, homens destinados a salvar a nação, guiar o povo, derrotar o mal. Alexandre, Napoleão, diversos reis medievais, generais modernos, todos se beneficiaram desse mecanismo. Porque seres humanos gostam de histórias, e toda história poderosa possui protagonistas. Quando um líder torna-se símbolo de esperança, suas decisões passam a ser vistas sob uma luz diferente. A confiança cresce, as críticas diminuem, o apoio aumenta. E isso fortalece enormemente a capacidade de mobilização coletiva. Talvez a estratégia psicológica mais poderosa de todas seja esta: convencer as pessoas de que não existe alternativa. Ao longo da história, inúmeros conflitos foram apresentados como inevitáveis, como último recurso, como única solução possível. Quando essa percepção se instala, a resistência diminui drasticamente. A população passa a enxergar a guerra não como escolha, mas como necessidade. E é exatamente nesse ponto que os mecanismos psicológicos atingem sua máxima eficiência. O medo já existe, o inimigo já foi definido, o patriotismo já foi despertado, a propaganda já construiu a narrativa, o herói já surgiu. Tudo parece apontar para uma única direção: a guerra. As grandes guerras não começam apenas com armas. Elas começam com ideias, com narrativas, com emoções cuidadosamente estimuladas. Ao longo da história, líderes compreenderam que controlar a mente humana pode ser tão poderoso quanto controlar exércitos. Criaram inimigos, exploraram medos, estimularam patriotismo, construíram heróis, moldaram percepções e mobilizaram milhões de pessoas. Mas existe uma lição importante. Compreender esses mecanismos não significa rejeitar patriotismo ou liderança. Significa reconhecer como emoções podem ser utilizadas para influenciar decisões coletivas. Porque aqueles que conhecem a história tornam-se menos vulneráveis à manipulação. E aqueles que compreendem os mecanismos psicológicos do passado enxergam com mais clareza os acontecimentos do presente. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários: qual estratégia psicológica você acredita ter sido a mais poderosa na história das guerras? Até o próximo episódio. Os segredos da história continuam moldando o mundo, mesmo quando não percebemos.